Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde e qualidade de vida. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição, vamos bater um papo com a dermatologista Tâmara Morita, que irá falar sobre efeitos adversos do tratamento do câncer de mama, como queda de cabelo, problemas na pele e outros. Não saia daí! A sua alimentação enquanto você está grávida interfere diretamente na saúde do seu bebê. Por isso, é muito importante que você mantenha hábitos saudáveis, como a ingestão de frutas e verduras. É importante também que a água esteja presente na sua rotina alimentar. Confira este vídeo do Ministério da Saúde, que vai te dar outras dicas para que você e seu bebê tenham qualidade de vida. Hoje eu vou falar sobre a alimentação das gestantes. A gestação é um momento maravilhoso, mas de grande responsabilidade. Tudo que a gestante consome vai influenciar diretamente no crescimento e desenvolvimento do feto. E a alimentação da mãe ainda pode influenciar a predisposição de doenças crônicas no futuro. É importante que a refeição seja equilibrada. O ideal é sempre comer comida de verdade, como arroz, feijão, frutas, verduras, legumes, azeite, castanhas e nozes. É importante evitar o consumo de peixes crus e saladas cruas fora de casa. Também evite doces e bebidas adicionadas com açúcar. Dê preferência às versões integrais dos alimentos, como pão, macarrão e arroz. E sempre prefira a comida caseira. E por último, mas não menos importante, não esqueça de beber água, em torno de 2 litros por dia. No Brasil, o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum depois do câncer de pele, não melanoma, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Também é o que causa mais mortes entre as mulheres. O sintoma mais comum do câncer de mama é o caroço, nódulo no seio, que pode ser acompanhado ou não de dor. Por isso, mulheres, conheçam o seu corpo e se toquem. Também mantenham uma visita regular a seu médico. A doença descoberta de forma precoce pode evitar graves problemas futuros. O câncer de mama é uma doença que causa o maior número de mortes no universo feminino. E sabia que vocês também devem ter cuidados com a pele, com o cabelo. Para falar sobre isso, Saúde Ativa recebeu a dermatologista a doutora Tâmara Morita. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Muito obrigada. Fala pra gente, doutora, por que a pele é tão afetada pelo tratamento do câncer de mama? Durante o tratamento do câncer de mama, com o uso da quimioterapia, radioterapia, as medicações podem causar manchas, escurecimento da pele, podem causar queda de cabelo, enfraquecimento das unhas. Então, vários sistemas, pele, cabelo e unhas podem ser afetados durante e mesmo após o tratamento. Isso acontece na maioria das vezes com todas as mulheres? Tem todos estes problemas, doutor, ou não? Algumas têm menos, outras mais? Na maior parte das vezes, o que as mulheres percebem é a queda de cabelo, que não começa imediatamente, mas sim por volta de 45 dias depois de começar da quimioterapia. E é super importante saber que mesmo durante esse momento, já é possível fazer tratamentos para tentar desacelerar um pouco essa queda e tentar também preservar um pouco dos fios. Aí eu faço uma pergunta para a senhora, para você. Na verdade, fazendo a radioterapia ou a quimioterapia, as mulheres podem fazer uso de dermocosméticos ou isto é proibido? Existem produtos que são liberados mesmo durante a quimioterapia e durante a radioterapia, mas é sempre importante ter a orientação do dermatologista e do oncologista, porque existem cremes que podem atrapalhar o resultado do tratamento. Então, principalmente quando a mulher está fazendo o tratamento com radioterapia, alguns hidratantes aplicados sobre a pele, eles podem acabar prejudicando a dose da radiação. Então, tudo isso precisa ser orientado e conversado com o médico antes. É sempre bom, eu sempre falo para os entrevistados e com a população que nos assiste, doutora, que é importante este acompanhamento médico, né? Em alguns casos as pessoas acham ou visualizam nas redes sociais, né, no Google, que pode sim utilizar um determinado produto e não consulta o médico. Então é muito importante que ele faça, né, esta consulta para verificar qual é o produto realmente que ele pode utilizar.
Exatamente. De modo geral, o que pode ser feito, mesmo sem recomendação, é manter as unhas curtas, usar luvas para trabalhar com produtos de limpeza, fazer serviços domésticos, não fazer uso de alongamento, unha de gel, já que a unha acaba ficando mais frágil e isso pode esconder um problema como uma micose. Evitar alisamentos, evitar colorações, tratamentos que sejam mais agressivos para os cabelos e investir em bastante proteção solar, já que as mulheres costumam queixar também de manchas na pele. E a quimioterapia, doutora, ela predispõe o câncer de pele? A radioterapia, ela pode estar associada ao desenvolvimento de câncer de pele. Então, por isso que mesmo após a alta de uma mulher tratada de câncer de mama, é importante manter um acompanhamento regular com o dermatologista. Pelos seus estudos, né, pelas pacientes que você atende, o que é que você verifica mais nesses tratamentos? Seria um problema maior sempre nas unhas? Você até falou da questão do alongamento, mas se visualiza muito mais onde? Nas unhas, no cabelo? Onde seriam os maiores problemas? Cabelo acaba sendo a moldura do rosto da mulher, então quando o cabelo cai, mesmo que essa queda não seja tão intensa, costuma afetar muito a autoestima feminina. Então é importante saber que para as mulheres que fazem quimioterapia, existe uma forma de tratamento que é a crioterapia, ou seja, essas mulheres colocam uma touca resfriada durante o tratamento da quimioterapia para tentar preservar, em alguns casos, até 60%, 80% dos fios. Então é um tratamento que não está disponível na rede pública, mas está disponível na rede particular e que, quando associado ao tratamento, ajuda a preservar os cabelos. Existem também tratamentos que podem ser feitos em casa, sob orientação, produtos que podem ser aplicados para tentar deixar esse fio do cabelo mais resistente, porque ele acaba caindo e crescendo mais devagar, um pouco mais frágil. Então existem tratamentos que estão liberados com segurança, mesmo durante a quimio, durante a radioterapia e durante a hormonioterapia, já que muitas dessas mulheres permanecem usando medicação por 5, em alguns casos até 10 anos. Doutora, é importante até a gente falar sobre isso, infelizmente ainda não está disponível, né, na rede pública, mas que há sim, há uma possibilidade das mulheres não perderem tanto cabelo, e eu acho que além do problema do próprio câncer, né, é uma coisa que impacta demais, a gente sabe como o cabelo é tão importante pra gente, então é importante que as pessoas saibam que se elas tiverem as condições necessárias, elas podem realizar esse tratamento com mais cuidado e não perder tanto o cabelo assim, né? E outra coisa que a gente precisa falar é sobre a possibilidade de camuflagem. Então, usar a prótese, que é o que a gente costuma chamar de peruca. Existem apliques com colas seguras, que são colas bioadesivas, que não pesam tanto no cabelo e podem ser usados. As faixas, os turbantes. Então, começar a falar também com essas mulheres sobre camuflagem. A mesma coisa, cílios e sobrancelhas. Então, quando a gente tem queda de sobrancelhas, é possível indicar uma maquiagem que a mulher faça. Em alguns casos, maquiagens que duram até 7 dias, e é maquiagem, não é micropigmentação, para melhorar essa autoestima, para ajudar a reforçar essa imagem da mulher nessa fase tão desafiadora. E a gente falando de cabelos, depois eu tenho uma série de dúvidas também em relação às sobrancelhas, eu imagino que quem nos assiste também tem esta dúvida. Mas a mulher que acabou não realizando esse tratamento, fez a quimio, a rádio, perdeu os cabelos, teria alguma forma de ela acelerar esse crescimento do cabelo? Existem produtos no mercado hoje, ou alimentos que podem fortalecer e ajudar neste cabelo para que ele cresça mais rápido, doutora? A velocidade de crescimento do nosso cabelo, ela não muda, ela é de até 1 centímetro por mês. O que a gente pode ajudar é fazer com que esse cabelo cresça um pouco mais forte. Como o cabelo acaba crescendo muito fino e ele acaba até mudando a textura, às vezes um cabelo que era mais liso, fica mais encaracolado. Então, tratar para que esse fio se torne mais resistente e não acabe quebrando. Então, que é por isso tão importante evitar fonte de calor, como um secador, como uma chapinha, como um alisamento, que podem acabar fragilizando ainda mais esse fio que está crescendo tão fino e tão mais fraco. Então não é possível acelerar o crescimento, mas é possível fortalecer esse fio. E aí a gente vai para a sobrancelha. Está na moda hoje, né, a questão da micropigmentação, as mulheres conseguem ficar com as sobrancelhas perfeitas, mas uma pessoa que está em processo de tratamento ou pós-tratamento, falar nos dois casos, ela pode fazer a micropigmentação das sobrancelhas?
Durante o tratamento não é recomendado, porque a gente tem que pensar que a micropigmentação é como uma tatuagem. E isso pode ser uma porta de entrada para uma infecção. Depois que acabou o tratamento com a quimioterapia, mais ou menos após 3 a 6 meses, se liberada, aí sim a mulher pode pensar numa micropigmentação de sobrancelhas. Então, durante a quimio e até 3 a 6 meses depois do término, pensar em camuflagem. De repente, uma maquiagem seria uma boa opção. Só a quimioterapia, para quem não faz a rádio, mas só isso, ela também gera uma série de problemas dermatológicos, doutora? Muitos dos medicamentos quimioterápicos, eles acabam deixando a pele mais frágil, então mais suscetível a queimaduras solares. Então a gente pode até ver como se fosse queimadura de sol mesmo, por isso que é tão importante usar um protetor solar, um fator de pelo menos 30. Muitas vezes fazer uso de protetores infantis, que são hipoalergênicos, não ardem os olhos, então diminui muito o risco de alergia. Então adotar mesmo o uso do protetor solar no dia a dia, já que manchas na pele, queimaduras podem acontecer por conta do uso da medicação. Doutora, a gente está falando sobre esses processos, os tratamentos para uma pessoa que está passando aí pelo problema do câncer de pele, mas vamos acabar tirando outras dúvidas que eu imagino que seja da população, já que a senhora falou do protetor infantil. Então, o adulto ele pode fazer uso e estará protegido do mesmo jeito? E outra pergunta associada a isso, a gente vê proteção 30, 60, 90, 100... São reais essas proteções ou não? As pessoas falam que pele mais negra, uma pessoa de pele negra, na verdade, o 30 é suficiente, e aí uma pessoa mais clarinha teria que ser 100. Explica pra gente a questão do protetor infantil e desse fator de proteção. Quando eu falo em protetor infantil, é porque os protetores infantis, eles são chamados de protetores físicos. Eles são hipoalergênicos, então diminuem o risco de alergia, de coceira na pele, de sensibilidade. Então, mesmo um adulto, principalmente aqueles adultos que queixam de sensibilidade, que queixam de ardência nos olhos, podem fazer uso de fórmulas infantis. Quanto ao fator de proteção, o recomendado é que a gente use um fator de pelo menos 30. Só que a gente sabe que na prática a gente não aplica a quantidade adequada, que a gente não reaplica com a frequência necessária. Então, um fator de proteção um pouquinho maior, como por exemplo 50 ou 60, pode ser válido, já que a gente vive no Nordeste, numa região tão quente. Então, em algumas situações, não é que o fator de proteção 60 proteja 2 vezes mais do que o 30, mas ele confere sim um grau a mais de proteção solar em relação aos fatores de proteção mais baixos. O que não vale é usar um FPS abaixo de 30. Assim, nós não estamos protegidos o suficiente. E também não vale aplicar protetor solar só uma vez ao dia. O ideal é que a gente lembre de reaplicar pelo menos mais 2 vezes ao dia. E aí a gente fala muito das pessoas, por exemplo, eu trabalho home office, estou ali no computador o dia inteiro. Eu preciso fazer uso de protetor solar estando em casa? Precisa quando você tem medo de manchas na pele. Hoje a gente já sabe que a luz visível, então a luz emitida pelas telas, do computador, do celular, elas podem pigmentar, elas podem manchar. Elas não causam câncer de pele, mas de repente aquela pessoa trabalha em home office e tem o seu escritório, o seu computador em frente a uma janela. Então ela está recebendo luz visível e sim, ela corre o risco de manchar. Então mesmo dentro de casa, vale a pena usar o protetor solar. Agora vamos para uma questão das unhas, né? Hoje a gente fala muito também da unha em gel, vai ter uma durabilidade maior, a gente sabe, nós mulheres então sabemos como a nossa vida é tão corrida. Mas eu não falo nem do processo diretamente da unha em gel, a unha em si. Mulheres que estão passando pelo tratamento, a quimioterapia, elas podem fazer unhas normalmente, quem sabe até essa moda da unha em gel e após o tratamento também é possível? Não se deve cutilar, então não se deve retirar a cutícula, já que isso é uma porta de entrada para a infecção. Mas é possível esmaltar as unhas. Aos alongamentos, unha de gel, unha de fibra, a gente não recomenda, porque o próprio processo de lixamento para a retirada do esmalte fragiliza a unha e pode acabar escondendo um descolamento ou até mesmo infecção. Pode hidratar a unha, pode esmaltar a unha, mas não pode remover cutícula e não pode fazer uso de esmaltação em gel ou de alongamento. Doutora, a gente precisaria de muito mais tempo, mas agora vamos só encerrar o primeiro bloco e já voltamos e vocês não saiam daí, porque tem muito bate-papo interessante agora no segundo bloco. Eu aguardo vocês.
Estamos de volta com o Saúde Ativa e hoje a nossa entrevistada é a dermatologista a doutora Tâmara Morita. Estamos falando sobre os cuidados com a pele para pessoas que estão passando pelo tratamento do câncer de mama. Mas olha só, perdeu o primeiro bloco, não tem problema. Vai lá no nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e vocês podem assistir a reprise não só deste programa, como de outros também. Eu aguardo vocês. Doutora Tâmara, a senhora que acompanha tantas pacientes que sofrem com estes problemas, né, dermatológicos, podemos falar que esses cuidados complementares, né, esse cuidado com a pele, com o cabelo, ele também ajuda no processo do tratamento da doença? Ajuda. É muito importante que a mulher se permita se cuidar. Então, muitas vezes a mulher acaba achando que é vaidade, passar um protetor solar, cuidar do cabelo, já que ela está passando por um tratamento de câncer. Mas todo esse processo ajuda, sim, na autoestima, a melhorar a qualidade da vida, a enfrentar esse tratamento. Então, é super importante ter um acompanhamento durante todos os momentos. A gente falou de uma série de produtos que, na verdade, já fazem parte, alguns deles, da rotina da gente. Mas hoje no mercado, doutora, existem produtos específicos para pessoas que estão passando por tratamentos oncológicos? De modo geral, o que a gente recomenda é que se evite produtos muito perfumados, muito coloridos. Existem linhas que no consultório a gente acaba escolhendo, porque minimizam o risco de alergia na pele. Não são voltadas exclusivamente para o tratamento de pacientes com câncer, mas são aquelas linhas que dão menos alergia, que são hipoalergênicas, que causam menos coceira, porque essas mulheres enfrentam muito manchas, ressecamento, problemas de coceira, descolamento nas unhas. Então, existem cuidados específicos que a gente costuma orientar. Existem produtos, assim, para quem nos assiste, específicos, né, que elas realmente devem evitar. Isso aí pode causar um dano muito maior, quem sabe até, não sei como funciona, mas as mulheres que estão no processo, o cabelo começou a crescer e aí já resolve dar um alisamento, que muitas já têm o cabelo alisado, né, e começa a nascer um pouco mais crespo ou encaracolado. Um alisamento você não pode fazer uso, mulheres, não sei, os pelos caem, mas depois o rímel. Existem produtos que devem ser evitados? Os alisamentos, com certeza. Alguns tipos de colorações são liberados. Já as luzes, para fazer o processo de luzes, usa-se um pó descolorante que fragiliza muito o cabelo, então não seria o mais indicado. Mas é possível até usar colorações para cobrir alguns fios brancos que afetam a autoestima feminina. E quando procurar hidratantes, tentar usar hidratantes que não sejam coloridos, que não sejam perfumados. Investir num protetor solar com fator de no mínimo 30. Lembrar de quando hidratar o corpo, hidratar também as unhas para ajudar a fortalecê-las. Então todos esses cuidados são importantes. Os alisamentos não são recomendados. Então, quanto a paciente conseguir esperar, pelo menos por até 3 a 6 meses depois do término do tratamento, idealmente o ideal é esperar mesmo. Doutora, só para reforçar, às vezes a médica, ela está sendo tratada até não por você, mas por outra médica. É interessante, se ela tiver dúvida na hora de comprar um produto, que ela tente contactar o médico, fale com o assistente para chegar essa informação para que ela não faça um uso indevido, né? É isso, é tão importante não proibir tudo, né? Porque a mulher se sente muito desamparada, então poder cuidar de si é muito importante. Existem produtos que podem ser usados, mas sempre com orientação do dermatologista e do oncologista. Existem ácidos que são muito fortes, então podem acabar piorando essa fragilidade da pele e devem ser evitados. Então sim, na dúvida, levar aquilo para sua consulta para receber uma orientação adequada. Falamos do cabelo, sobrancelha, a senhora falou, você falou de produtos, né, que a gente pode pintar ali, vai parecer, vai se assemelhar, mas os cílios também caem. Alguma dica, alguma coisa que ela possa fazer, porque ao que eu conheço existem, né, os cílios postiços, mas eles precisam se aderir ao nosso cílio, então teria alguma opção também para orientar quem nos assiste? Existe a opção de um produto que o dermatologista pode orientar, uma medicação que pode ser aplicada e ajuda a tratar essa queda e ajudar aí sim no crescimento, no alongamento dos cílios. Então existe medicação que pode ser aplicada com segurança para ajudar nos cílios. Quanto ao alongamento de cílio, não estaria indicado, porque pode prejudicar até durante a realização de alguns tipos de exame de imagem, como tomografia. Então o ideal é que se evite, os cílios temporários podem ser usados, mas aqueles definitivos que precisam de uma manutenção a cada 21, 30 dias, esses não. A gente está falando do câncer de mama, mas você como dermatologista, eu acho bom a gente também enfatizar e ressaltar, né? O câncer de mama tem essa alusão no outubro, mas o ano inteiro a mulher deve se tocar, deve ter esse cuidado. E a gente fala também de um câncer que às vezes fica muito escondido, se fala muito pouco, que é o câncer de pele.
É interessante, eu acho que talvez você, como uma profissional da área, e tem muito mais gabarito para falar aqui neste programa, que as mulheres, não só mulheres como homens, mas também estejam olhando o seu corpo para verificar qualquer doença, não é, doutora? Qualquer indício na pele de que tem algo errado. A gente fala que outubro rosa é só um alerta, que a mulher precisa se cuidar o ano inteiro. Daqui a pouco está chegando o dezembro laranja e com isso a nossa campanha de prevenção ao câncer de pele. Sim. Então é tão importante, a gente mora numa região super ensolarada, estamos frequentemente expostos ao sol. Então sempre observar os seus sinais, lesões que crescem muito rápido, lesões que sangram, que mudaram de cor, que mudaram de tamanho, principalmente em pessoas que já têm um histórico familiar de câncer de pele. É importante buscar um acompanhamento que está disponível não só na rede pública, mas também nos hospitais universitários. Então, dá para acessar um dermatologista para fazer essa avaliação e ter um acompanhamento, porque a gente sabe que o câncer de pele, na verdade, é o câncer mais comum em todo o mundo, não só no Brasil. Ele não é o que mais mata, mas é o mais comum. E por isso a gente também precisa se preocupar em prevenir e tratar precocemente. Doutora, e o câncer de pele, ele pode gerar outros tipos de câncer também na pessoa? O câncer de pele, em 8 em cada 10 pacientes tem tipos de câncer de pele que costumam ser localizados. Então, uma vez tratados com cirurgia, o problema está resolvido. Mas 2 em 10 podem ter um tipo de câncer, que é o câncer de pele melanoma, que pode inclusive dar metástase, ou seja, se espalhar pela coluna, pelo sistema nervoso. Então, mesmo o câncer de pele pode ser extremamente agressivo e se espalhar para outras regiões. Já que aqui também é um programa de dicas, a gente falando sobre o câncer de pele, poderia dar dica para as pessoas que nos assistem do que elas podem, não, sabemos que pode ser, né, já tem uma família, a probabilidade aumenta, mas o que é que nós podemos fazer no dia a dia para ajudar a evitar o câncer de pele, doutora? A gente que é dermatologista, a gente não é contra sol, a gente também gosta de sol. É importante adotar medidas de proteção solar no nosso dia a dia. Então, hoje existem as roupas com fator de proteção ultravioleta. Existem camisas que protegem 50 vezes mais do que um tecido comum. Chapéu, camisa, boné. Ao praticar atividade física, tentar buscar esses horários que o sol não está tão quente, principalmente antes das 9 da manhã e depois das 4 da tarde. Adotar um protetor solar e fazer uso diário, não só durante a praia. Então, todas essas medidas são extremamente importantes e devem começar já durante a infância e adolescência, porque a gente sabe que a maior parte das queimaduras solares que podem levar a um câncer de pele na vida adulta acontecem durante a infância e adolescência. Eu falo sempre, existem diversos tratamentos, né, para cuidar da saúde, da pele, enfim, dos cabelos, mas a gente sempre, é bom lembrar que a água é um fator primordial para qualquer tratamento, não é, doutora? Se hidratar sempre, porque as queimaduras solares, elas estão associadas à desidratação. Então, sofrer uma queimadura solar, aumentar a ingesta de água, hidratar a pele com um bom creme. Então, todas essas medidas são importantes antes do verão e durante o ano todo. O ano inteiro, e a água é primordial. A gente falando de mulheres que sofrem tratamento, que passam pelo tratamento, que sofrem com todas essas consequências, né, no cabelo, na pele. O dermatologista, e a gente trouxe exatamente a doutora para falar sobre isso, trazer e mostrar a importância do cuidado psicológico, né? Eu acho que a gente já entrevistou aqui sobre o câncer de mama, a mulher que recebe esse diagnóstico, na maioria dos casos a médica falou pra gente, elas acham, não, eu realmente não vou sobreviver porque o câncer está muito associado à morte. Quando a gente fala de câncer, parece algo grave. Em alguns casos, sim, ela vai precisar retirar a mama, né? Em outros não, mas aí ela vai realizar um tratamento. É um tratamento doloroso, difícil, mas é necessário um cuidado e ter, às vezes, a agendar com um psicólogo, um psiquiatra, em alguns dos casos, porque fica grave, mas ela precisa ter esse cuidado estético. Então, a gente pode falar que o dermatologista também tem um papel primordial no processo de tratamento desta paciente. Cuidar, fazer atividade física. Então, a prática de atividade física pode, inclusive, diminuir muitos dos sintomas que são associados com o tratamento do câncer de mama, como, por exemplo, os fogachos, aquela sensação de pele mais quente, de calor. Isso melhora muito com a prática de atividade física. Cuidar da saúde mental, vencer barreiras
não é isso? Muitas vezes as pessoas se sentem intimidadas quando a gente fala em tratamento psicológico, em tratamento psiquiátrico, mas buscar e ter uma rede de apoio. E o dermatologista também pode fazer parte dessa rede de apoio à mulher em tratamento com câncer de mama. E doutora, a gente fala muito dos tratamentos, né? Voltando para a rotina das pessoas no dia a dia. É bom enfatizar para quem nos assiste, às vezes as pessoas não têm um cuidado diário, por exemplo, com a sua pele. Eu tomo todo sol, só uso uma maquiagem, mas tô lá na praia todo final de semana, não tô usando protetor, e muitas vezes fazem coisas radicais e sem o cuidado, sem a busca do profissional, e isso pode trazer outros danos futuros, não é isso? A gente acaba sendo muito imediatista. Quando a gente vai ao consultório, a gente quer um resultado muito rápido, mas a gente não lembra de que aquilo que aconteceu com a nossa pele é fruto de anos de descuido. Então, tudo bem frequentar a praia aos fins de semana, mas com bastante protetor solar, adotando as medidas de proteção adicional, como a própria sombra, o chapéu, o boné, as roupas com fator de proteção. Então, tudo isso vai ajudar muito na saúde da pele. A gente fala do corpo inteiro. Tem um lugar que as pessoas não se preocupam. Eu acho que com certeza você já sabe qual é que são as nossas mãos. Muitas vezes a pessoa aparentemente tem uma idade, mas as mãos dela demonstram outra idade. Existe alguma forma que a gente tem para cuidar das mãos e não demonstrar, não ter essas, não sei o que se chamaria de ruguinhas, mas muitas vezes que parece estar muito envelhecida? São coisas simples, mas, por exemplo, usar as luvas ao trabalhar com produtos de limpeza, por exemplo, vai ajudar a diminuir o risco de irritação, o risco de alergia. Lembrar de passar protetor solar na mão. E já que durante toda a pandemia a gente usou tanto o álcool gel, por que não lembrar de, ao lado do álcool gel, carregar também um bom hidratante para as mãos? E lembrar de hidratar não só as mãos, mas as unhas e cutículas. Quantas vezes a gente recebe no consultório mulheres com queixa de unhas frágeis? E tão poucas lembram de, além de hidratar a mão, lembrar de hidratar também as unhas. E isso já ajuda a fortalecer, a deixar essa unha menos fraca. Então são medidas tão simples que todas nós conseguimos incluir no nosso dia a dia. E aí, aproveitando, a gente vai fazendo um link aqui, eu imagino que sejam as dúvidas de todos vocês que nos assistem. A gente fala muito do hidratante, doutora. Tem gente que diz, não, o hidratante não faz bem, imagine todos os dias aquele produto na minha pele, vai absorver, enfim. Mas o hidratante é uma coisa importante para que homens e mulheres utilizem no dia a dia. Isso ajuda realmente a deixar uma pele mais hidratada, mais bem cuidada? Desde bebê é possível usar hidratante, então existem fórmulas inclusive que podem ser usadas já depois que o bebê nasce. Então o hidratante ele ajuda a reparar a barreira de proteção, afinal a nossa pele, o maior órgão do corpo, é uma grande barreira de proteção. Então sim, não há nenhum tipo de prejuízo pelo fato de usar protetor solar, então existe uma grande polêmica de se usar o protetor solar diariamente pode acabar interferindo na absorção da vitamina D, e não, é possível sim usar protetor solar e suplementar a vitamina D quando o paciente tem alguma deficiência e adotar condutas seguras de proteção ao sol no dia a dia. Doutora, para a gente encerrar esse bate-papo que foi fantástico, já estou aqui imaginando que vocês vão ter lá em dezembro. O que é que a senhora pode, o que é que você pode falar para as pessoas que nos assistem, para essas mulheres que estão passando por este problema agora e realmente estão tristes, imaginando que isso acaba acontecendo na minha vida? A gente sempre se pergunta, né? Porque comigo, né? Poderia ser com qualquer pessoa. Mas o que é que você tem para dizer para elas que possam até acalentar o coração de quem passa por este problema? Se uma mulher está em tratamento de câncer de mama, se você conhece alguém que está passando por um tratamento de câncer de mama, faça parte dessa rede de apoio. Diga a ela que existem profissionais que podem ajudá-la, tanto em relação à saúde física, saúde mental, saúde da pele. Existem produtos que podem ser utilizados. Então é tão importante apoiar, acolher e cuidar da autoestima dessa mulher na fase tão desafiadora que vai passar. Vai passar. Tudo passa, né, doutora? Vai passar. Agradeço a sua presença aqui no Saúde Ativa, doutora. Eu que agradeço. Em breve o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo você. Até lá!